Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um caso que comoveu não apenas a China, mas fãs ao redor de todo o mundo. A morte do ator Yu Menglong, aos 37 anos, é uma daquelas histórias que nos deixam sem chão, que nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida, o peso da fama e também os perigos da desinformação em tempos de internet acelerada. O vídeo de hoje vai trazer todos os detalhes conhecidos até agora, mas também vai levantar questões profundas. O que realmente aconteceu na noite em que o ator perdeu a vida? Por que tantos boatos surgiram de maneira tão rápida e cruel? E até que ponto o público e a mídia são responsáveis por alimentar uma espiral de dor para a família e os amigos que ficaram para trás? O mundo do entretenimento chinês ainda tenta assimilar a tragédia que aconteceu no dia 11 de setembro, quando Yu Menglong caiu de um edifício depois de ter ingerido álcool. O anúncio oficial de sua morte foi feito por sua própria agência, em uma mensagem carregada de pesar, que confirmava o ocorrido e pedia respeito em um momento tão delicado. Mas como quase sempre acontece em situações que envolvem figuras públicas, a dor genuína não demorou a ser invadida por um oceano de especulações. Em poucas horas, as redes sociais chinesas foram tomadas por teorias, suposições e acusações sem fundamento. A comoção rapidamente se transformou em combustível para mentiras, e a tragédia individual de um jovem ator passou a ser disputada como se fosse uma narrativa aberta para ser manipulada ao gosto de quem buscava cliques, curtidas e atenção. Para entender o tamanho do impacto, precisamos lembrar quem foi Yu Menglong. Nascido em setembro de 1987, ele construiu uma carreira sólida e diversificada, que transitava entre a música e a atuação. Seu rosto ficou conhecido por milhões em produções de grande alcance, como dramas de época e romances que conquistaram corações não apenas na China, mas em vários países da Ásia e até entre fãs ocidentais. Sua presença em obras populares fez dele um símbolo de carisma, talento e versatilidade. Ele não era apenas mais um nome em meio a tantos outros, e o Menglong carregava consigo uma aura de proximidade com o público, transmitindo uma autenticidade que fazia com que muitos se sentissem conectados a ele de maneira pessoal. Por isso, a notícia de sua morte foi recebida com um choque absoluto. Como poderia alguém tão jovem, tão cheio de vida e de perspectivas, partir dessa forma tão repentina e trágica? As primeiras informações falavam em uma queda de edifício após o consumo de álcool, o que por si só já abria espaço para interpretações e questionamentos. Mas logo começaram a surgir versões alternativas. Algumas pessoas, sem qualquer prova, insinuaram que havia algo mais por trás da história oficial. Outras chegaram a afirmar que o Menglong teria sido vítima de violência, manipulação e até conspirações envolvendo pessoas poderosas do meio artístico. Foi nesse contexto que a polícia chinesa interveio, e o fez de maneira direta e firme. No dia 21 de setembro, as autoridades anunciaram que 3 pessoas estavam sendo investigadas por espalhar rumores falsos sobre a morte do ator. Essas pessoas não eram jornalistas, nem possuíam qualquer ligação com a investigação oficial. Eram cidadãos comuns, que decidiram inventar histórias e publicá-las em plataformas digitais. O primeiro caso envolveu uma mulher de 40 anos, de sobrenome Zhen. Ela publicou que Yu Menglong teria sido embebedado e agredido sexualmente por um superior antes de se jogar do prédio. Uma acusação grave, carregada de morbidez e violência, mas totalmente infundada. A segunda acusada, uma jovem de 29 anos chamada Yuan, foi ainda mais cruel em sua invenção, que ela afirmou que o ator havia sido estripado antes de ser jogado do edifício. O terceiro caso envolveu uma mulher de 41 anos, de sobrenome Xu, que insistiu em alimentar a narrativa de que as câmeras de vigilância haviam sido destruídas e que a mãe e a irmã do ator estariam sendo manipuladas por alguém com poder. Essas histórias ganharam espaço em fóruns, comentários e grupos online, como se fossem verdades. E aqui está um dos pontos mais dolorosos, que em meio à dor do luto, a família de Yu Menglong precisou lidar não apenas com a ausência irreparável, mas também com a invasão pública de sua intimidade. Sua mãe, em um gesto de coragem, decidiu intervir no dia 16 de setembro. Ela foi às redes para confirmar a causa da morte, pedir que as pessoas parassem de especular e implorar para que respeitassem a memória do filho. Imaginar a dor dessa mãe,
que além de perder um filho ainda precisou se expor para conter uma onda de boatos, é algo que deve nos fazer refletir sobre os limites da empatia e da humanidade em tempos digitais. A polícia informou que os 3 indivíduos investigados confessaram ter inventado as histórias. Eles admitiram que não tinham qualquer prova, mas mesmo assim decidiram publicar porque sabiam que isso atrairia atenção. As autoridades tomaram medidas legais de acordo com a legislação vigente, e reforçaram que não existe nenhuma suspeita de crime em relação à morte do ator. O inquérito contou com inspeções detalhadas no local, exames forenses, interrogatórios de testemunhas e análises de videovigilância. Nada apontou para a participação de terceiros. O caso foi comunicado à família, que não apresentou objeções às conclusões. Esse episódio, porém, abre uma discussão ainda mais ampla sobre o papel da internet na construção de narrativas em torno de tragédias pessoais. Para as autoridades chinesas, a situação serviu como gatilho para uma repressão ainda maior às plataformas digitais. A Administração do Ciberespaço da China, a CAC, reforçou a importância de manter um ambiente considerado saudável e positivo, alinhado aos interesses públicos. Redes como Xiaohongshu, conhecida também como Red Note, Weibo e Kuaishou, foram alvo de medidas disciplinares. Essas medidas incluíram advertências, exigência de correções em prazos específicos e até sanções severas contra responsáveis por permitir a circulação de conteúdo nocivo. De um lado, muitos defendem essas ações, argumentando que rumores não apenas mancham reputações, mas também causam danos irreparáveis à saúde mental de famílias em luto e à própria ordem pública. Do outro lado, há quem veja nessas medidas uma forma de censura, uma maneira de sufocar debates legítimos e de restringir ainda mais a liberdade de expressão na internet chinesa. Essa tensão entre controle estatal e liberdade individual não é nova, mas o caso de Yu Menglong expôs de forma brutal como vidas reais podem se tornar combustível para discussões abstratas sobre política e sociedade. Enquanto isso, fãs em todo o mundo continuam tentando assimilar a perda. Muitos criaram páginas de homenagens, compartilharam memórias de seus trabalhos favoritos e organizaram vigílias virtuais em sua memória. Para esses admiradores, Yu Menglong não foi apenas um ator talentoso, mas alguém que trouxe conforto, alegria e inspiração por meio de seus papéis. Sua partida precoce deixa um vazio que dificilmente será preenchido, e o desejo mais profundo de seus seguidores é que ele seja lembrado por aquilo que construiu, e não pelas mentiras que tentaram distorcer sua história. No fim das contas, a morte de Yu Menglong se transformou em algo maior do que a tragédia individual de um artista. Ela se tornou um espelho do nosso tempo, refletindo tanto a beleza de uma carreira dedicada à arte quanto a escuridão de uma sociedade que muitas vezes consome dor alheia como se fosse entretenimento. Talvez a grande lição seja essa, e diante de uma perda, temos a escolha de respeitar, acolher e homenagear, ou de inventar, espalhar e ferir. A história de Yu Menglong nos mostra qual dessas escolhas traz cura, e qual delas apenas aprofunda a ferida. E assim, fica o convite para que cada um de nós reflita sobre a responsabilidade que carregamos quando clicamos em compartilhar, quando damos voz a um boato ou quando escolhemos acreditar no que não foi confirmado. O legado de Yu Menglong, embora interrompido de forma dolorosa, pode servir como alerta para que o respeito e a verdade tenham sempre mais espaço do que a especulação e a mentira.